Livro de Provérbios, capítulo 26. Eu quero ler apenas o versículo de número 2. E hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais acerca do tema maldição sem causa não prospera. Ao longo dessa campanha eu falei dentro de cada mensagem até aqui sobre este tema, sobre este assunto, mas ainda não havia destinado uma mensagem específica para falar sobre. Então hoje eu quero falar especificamente sobre esse tema. Por quê? Porque muitas pessoas vivem com medo de maldição. Muitas pessoas têm medo de maldição. Tem gente que tem medo de magia, de feitiçaria, tem gente que tem medo de trabalho, tem gente que tem medo de praga, de inveja, de olho gordo, de pessoas que possam desejar o mal e até fazer o mal. E quando a pessoa começa a ter um conhecimento da palavra e ela aprende que o pecado, que a desobediência também gera maldição, ela também começa não a ter temor, mas a temer que por conta do que ela fez lá atrás também muitos males, muitas maldições sobrevenham sobre a vida dela. Ou seja, há quem viva com medo constante de maldição. Mas o texto deixa bem claro. Provérbios 26, versículo 2. Como o pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Amém, igreja? Repito, a maldição sem causa não virá. A maldição só vai prosperar, o mal só vai acontecer se houver causa. Para que a maldição ela seja gerada por conta do pecado, você tem que dar a brecha, você tem que pecar. Para que alguém possa querer te atingir, você precisaria estar vulnerável, sem a proteção de Deus. E para você estar sem a proteção de Deus, você teria que estar distante do Senhor, afastado do Senhor, pelo pecado, pela desobediência. A palavra diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir, e nem as suas mãos estão encolhidas para que não possa salvar. Ou seja, as mãos de Deus estão estendidas para nos guardar e nos proteger de todo mal, de toda praga, de toda inveja, de toda magia, de todo feitiço, de todo trabalho. Quem crê nisso, diga amém. Mas entretanto a palavra diz que os nossos pecados e iniquidades fazem divisão entre nós e o Senhor. A principal causa é o pecado, é a desobediência. O mal só vai agir, só vai prevalecer se a pessoa der causa. Vamos nos aprofundar mais? Quem crê que o Senhor vai falar conosco nessa manhã, diga amém. Então eu faço a leitura do versículo 2 e você lê em seguida. Vamos lá? Como o pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Diga não virá. Você crê nessa palavra? E que o Senhor quebra toda e qualquer maldição? Então vamos desocupar as mãos e vamos aplaudir a palavra do Senhor. Amém? Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, a tua palavra vai ser pregada agora. Cada vida que te aplaude, que te glorifica, eu te peço, derrama da tua graça, do teu poder, e venha falar poderosamente com cada um de nós. Ninguém veio me ouvir, Pai, mas todos vieram ouvir o Senhor falar. Então que eu diminua e que o Senhor cresça. Remova todo obstáculo, não deixa nada atrapalhar. Envie esta palavra com poder e autoridade, e que essa palavra vá e produza o resultado para o qual ela é mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus.
Podeis se sentar, queridos. Podeis tomar o vosso assento. Muito bem. A primeira coisa que nós temos que fazer é tapar todas as brechas. Nós não podemos, em momento algum, dar qualquer margem para que tanto o diabo venha agir contra nós, como também aqueles que desejam o mal venham nos prejudicar. E de igual modo não podemos dar margem para o erro, porque está mais do que claro que todo mal, toda maldição tem origem na desobediência, tem origem no pecado. Para que nós possamos entender essa questão de maldição sem causa, eu separei aqui 2 exemplos da história do povo de Israel. Um exemplo onde tentaram lançar maldição e prejudicar o povo de Israel, e isso não foi possível, porque não havia causa, não havia brecha. Israel vivia em um período de temor, santidade, fidelidade, obediência a Deus, e Deus estava guardando o seu povo. E de igual modo, eu vou trazer um segundo exemplo que mostra o contrário, que não precisou ninguém desejar o mal, que não precisou ninguém fazer o mal contra Israel. Em um determinado período em que alguém desobedeceu a Deus e fugiu do centro do querer da vontade de Deus, o próprio mal sobreveio, a própria maldição veio, sem que alguém pudesse ou quisesse tentar fazer algum mal contra Israel. Eu vou pedir para você ir comigo primeiramente para o livro de Números, no capítulo 22. Números 22. Vamos fazer a leitura do texto para que possamos entender com detalhes esse acontecimento e extrair desse acontecimento o aprendizado que temos buscado nesse estudo, que é entender acerca da maldição sem causa. Números 22, a partir do versículo 1. Abra aí, por favor. Livro de Números, capítulo 22, versículo 1. Está escrito desse modo: Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Vamos nos situar no contexto histórico. Os moabitas, em muitas oportunidades, se levantaram para lutar, disputar contra Israel. Era um povo adversário em muitos momentos da história. O rei moabita desse período é um homem chamado Balaque. Memorize esse nome, Balaque. Balaque era rei de Moabe. E Balaque vai começar a ficar muito preocupado, com muito temor, por conta do avanço de Israel, por conta do crescimento de Israel, e pela maneira que no qual Israel estava crescendo. E por conta disso, ele vai contratar um homem para liberar uma palavra de maldição contra Israel. Ele acreditava que se Israel, se o povo de Deus fosse amaldiçoado, Israel não teria força, não teria poder contra Moabe, de modo que facilmente os moabitas derrotariam Israel mais à frente. Esse é o pensamento dele. Nós não podemos tão somente aceitar que eles avancem mais. Ele tinha medo de que Israel crescesse ainda mais e pudesse futuramente vencê-lo e derrotar o seu povo. Então ele vai contratar um homem chamado Balaão, memoriza também esse nome, Balaão,
para que Balaão amaldiçoasse a Israel. Mas olha o que diz o versículo 4: pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo Balaque, filho de Zipó, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir, e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Venha e amaldiçoa um povo que saiu do Egito, povo grande, povo numeroso, e povo mais poderoso do que o meu, do que o nosso. Venha e o amaldiçoa, para que eu possa ver se eu poderei com esse povo. Em outras palavras, ele já sabia que não poderia. Ele já sabia que ele não conseguiria vencer o povo de Deus. Ele queria que, quando Balaão amaldiçoasse, o mal viesse contra Israel, para enfraquecer Israel, para que aí sim ele pudesse atacar Israel e vencer Israel. Então, qual é o intuito de Balaque com a maldição? Prejudicar, destruir, derrotar. E qual é o intuito daqueles que querem também liberar palavras de maldições contra a vida das pessoas? Fazer o mal. A pessoa que abre a boca para liberar uma palavra de maldição contra alguém, é porque ela quer o mal desse alguém. Ela quer ver essa pessoa na pior. Se alguém abriu a boca para falar algo contra você, é porque essa pessoa, ela quer te destruir. Essa pessoa quer ver a tua derrota, essa pessoa quer ver o teu mal. Essa pessoa quer ver você na pior situação possível. Ela quer te ver por baixo, na destruição, na miséria, doente, enfermo, acabado, destruído. Essa pessoa quer o teu mal. Quem está compreendendo? E ainda que ela não fale, mas se ela contrate os serviços de pessoas que são pagas para fazer o mal, se ela contrata os serviços de magos, bruxos, feiticeiros, de pessoas que mexem com coisas ocultas e que cobram valores altíssimos para fazer o mal às outras, é porque certamente essa pessoa quer o teu mal. Ela quer destruir a tua vida financeira, ela quer destruir a tua saúde, ela quer destruir o teu casamento, ela quer até matar. Porque há quem faça mal até para matar os outros. Há quem faça mal até para destruir os outros. Eu conheci um relato de uma mulher que foi buscar ajuda no lugar errado, porque por conta da ignorância dela e da ignorância de quem ali aconselhou mal, ela foi justamente nesses centros onde também o mal é feito, porque ela acreditava que ali alguém iria fazer algo para destruir o mal que foi feito contra ela. Ela achava que o mal iria desfazer o mal. Quem está compreendendo? E o que foi que aconteceu? A filha dela, uma adolescente à época, foi tomar banho, como qualquer pessoa, e simplesmente, o vaso sanitário explodiu dentro do banheiro. Explodiu. E você sabe que aquele material é altamente cortante, é pior do que você se cortar com uma faca.
cortou a perna da filha dela, que ela precisou fazer uma cirurgia de emergência, que o corte da cirurgia praticamente veio do pé até a cintura dessa jovem, por conta do corte causado na explosão do vaso sanitário. Ela perdeu muito sangue mesmo, e só não morreu ali dentro porque foi socorrida rapidamente para o pronto-socorro e foi feita uma cirurgia de emergência, uma cirurgia muito bem sucedida. Ela descobriu que tinha uma pessoa que queria o mal dela e que estava fazendo coisas ocultas para destruir a vida dela, para matá-la, inclusive, ela relata isso. E a ignorância dela, somada à ignorância da pessoa que lhe aconselhou, fez com que ela fosse justamente naquele lugar para o feiticeiro desfazer o feitiço que havia sido feito contra ela. Há quem acredita que seja possível, mas a palavra diz que um reino dividido não subsiste, e Satanás não expulsa Satanás. O mal só é quebrado pelo poder de Deus. E se alguém fez algum mal contra você, contra alguém da tua família, se alguém está querendo te prejudicar, só tem um nome que você pode invocar, só tem um lugar que você pode estar para desfazer todo o mal e todo o mal ser quebrado. O nome é o nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus, cujo toda língua confessará, e o lugar que você pode estar é na casa do Senhor, é na presença de Deus, e é em nome de Jesus e na casa de Deus que toda magia, toda bruxaria, toda feitiçaria, toda praga, todo mal que possa ter sido feito contra a tua vida cairá por terra em nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. O Balaque queria enfraquecer Israel, para destruir Israel. Entretanto, quem vai falar com o Balaão, é o próprio Deus. Porque olha o que diz aqui, o versículo 9, ó. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora? Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Amém, igreja? Quem são esses que estão aqui? Aí o Balaão respondeu: foi Balaque, rei dos Moabitas, que os enviou me pedindo para amaldiçoar Israel. E aí Deus disse para ele: você não irá e nem os amaldiçoarás. Por quê? Porquanto és um povo bendito. E o que é o contrário de maldito? Bendito. E nós somos benditos. Amém? A palavra diz que quando nós estivermos diante do Senhor, Ele irá separar as ovelhas dos bodes, as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Os bodes serão lançados na condenação eterna. A ovelha ou as ovelhas serão separados e com ele reinarão para todo sempre. E sabe qual será a frase que ele dirá para chamar as ovelhas? Vinde, benditos de meu Pai. Todos nós somos benditos de Deus Pai, o Todo-Poderoso. E ainda que alguém diga que tu és maldito,
não te preocupas, porque maldição sem causa não prospera na vida dos benditos do Senhor. Amém, igreja? Aqui no capítulo 23, olha o que diz aqui a palavra, mais precisamente no versículo 8, ó. Veja o que vai dizer Balaque para Balaão. Números 23, 8. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Amém, amados? E como detestarei quando o Senhor não detesta? O Balaque foi querer saber do Balaão por que ele não fez o que ele pediu. E ele está dizendo assim, ó, eu estou de mãos atadas, ô Balaque. Eu estou de mãos atadas. Sabe? Porque eu não posso tocar nesse povo. Eu não posso fazer nada contra essa gente. Eu não posso, e aqui está muito claro, ó, amaldiçoar o que Deus não amaldiçoa. Amém? Eu não posso, em outras palavras, amaldiçoar aqueles que no qual Deus abençoou. Eu já ouvi e já assisti alguns testemunhos de ex-bruxos, ex-magos, ex-feiticeiros, de pessoas que mexiam com essas coisas. E um dia eu estava ouvindo e esse ex-feiticeiro, ele estava dizendo que muitas coisas de ruins que são feitas contra a vida dos outros são praticadas em cemitérios. Eu creio que você sabe disso, né? E ele estava contando que quando ele era um feiticeiro, e eu falo isso com muito cuidado, mas é uma realidade, se fosse investigado a fundo, certamente iriam encontrar crimes, porque túmulos são violados, é ou não é? Túmulos são violados, e violação de túmulo é crime, nós sabemos, porque ossos e restos mortais de pessoas, segundo este feiticeiro, ex-feiticeiro, são usados nesses rituais de bruxaria. E ele conta, se é mentira dele eu não sei, e eu já ouvi não só dele, até de outros, dizendo que sempre quando eles iam mexer, violar um túmulo, e esse túmulo era um túmulo de um cristão, de um servo de Deus que morreu na presença de Deus servindo ao Senhor, o próprio demônio, que no qual eles chamam de entidade, dizia: não, nesse nós não podemos mexer, esse nós não podemos tocar. E o que é que isso nos mostra? Que quando somos fiéis a Deus e honramos a Deus em nossa vida, nem na morte, nem os ossos nossos podem ser tocados, porque aquele que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Você é abençoado, você é abençoada, e não há maldição que prospere contra a sua vida. Amém, igreja? Mas tudo isso está acontecendo porque esse povo está em um período de muita fidelidade para com Deus. Quer ter uma armadura forte sobre a sua vida? Põe a sua vida no altar. Viva em temor, em santidade, em fidelidade. O diabo pode se levantar contra você. Olha o que eu estou dizendo, o diabo. Não estou falando dos seus demônios e nem de pessoas que, usadas por ele, prejudicam as outras. Mas o próprio diabo pode se levantar e ele não vai poder te tocar. Porque a tua vida estará no altar do Senhor. Tua vida estará debaixo de proteção. Você estará guardado por aquele que nunca dorme, não tosqueneja, nem pisca. Contra aquele que pode tudo e todas as coisas, o inimigo não se atreve a mexer. Amém ou não amém? Então toda maldição é quebrada primeiro
quando temos uma vida reta diante de Deus. E se nós queremos que o mal não tenha poder contra nós, nós precisamos ter essa proteção, e a proteção vem pelo temor, vem pela fidelidade a Deus. Quem está compreendendo, diga amém. O outro caso foi o contrário. Tempos depois dos 40 anos de deserto, Josué agora é o líder. Eles estão conquistando os primeiros territórios. O primeiro território conquistado é Jericó. Deus dá vitória, os muros de Jericó caem, e todos os povos ficam assustados, porque Jericó era vista como uma das cidades mais poderosas da época. E já que Josué destruiu Jericó, Israel adentrou aquela terra e a possuiu, Israel passa a ser temido. E Josué tem de Deus uma garantia. Qual foi a garantia que Deus deu para Josué? Onde você colocar a planta do seu pé, eu vou te dar. Assim como fui com Moisés, também serei contigo. Só vai porque eu vou te dar vitória. Amém? E ele foi. Depois da vitória contra Jericó, um pequeno lugar chamado Ai era o próximo a ser conquistado. Até o nome é pequeno. Ai. A-I. Esse era o nome. Josué, não por prepotência, não por soberba, mas porque ele tinha uma promessa. Deus me disse: onde eu for, eu vou vencer. Pensou o seguinte: Ai é uma nação pequena, é um povo de número menor, eu não vou mandar nem o exército todo, nem eu mesmo irei. Vou mandar alguém à frente do exército, uma quantidade X de homens, e se vencemos Jericó com a bênção de Deus, vamos vencer Ai facilmente. Acontece que deu tudo errado contra Ai, e eles perderam aquela batalha. Não a guerra, porque eles iriam retornar, mas eles perderam aquela batalha, e muitos homens morreram. E você sabe, em guerra mulheres ficam viúvas, filhos ficam órfãos. Guerra ninguém ganha, amados. Guerra todo mundo perde. Quem está compreendendo? E aí, quando os homens que sobreviveram voltaram e relataram para Josué o ocorrido, a primeira coisa que Josué foi fazer não foi questionar a Deus, não foi murmurar contra Deus. Ele quis entender: Senhor, por que isso aconteceu? O Senhor me fez uma promessa. O Senhor disse que onde eu colocasse a planta dos pés, o Senhor iria me dar vitória. Eis que somos humilhados, eis que somos envergonhados. Homens morreram nessa batalha. E aí Deus vai dar uma resposta para Josué dizendo: a maldição está entre vós. Vamos ler na palavra? Josué capítulo de número 7. Abra aí por favor. Josué 7 versículo 1. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, maldição, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai, e voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam alguns dos 1.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai, não fastigueis ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, as quais fugiram de diante dos homens de Ai, e os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu
e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Yahvé, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Tomara, nos contentáramos com que ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhe tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Amém, igreja? Amém ou não amém? Pastor, o que foi que aconteceu? Deus havia dado uma ordem que toda a riqueza que eles conquistassem em Jericó, todo o ouro, toda a prata, pertenciam a ele, a Deus. Ninguém poderia pegar um brinco de ouro sequer. Quem está compreendendo? A ordem foi clara, expressa. Isso se chama despojo de guerra. Quando um país invadia o outro e o destruía, todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza daquele país era possuído, e aquilo era chamado de despojo de guerra. E era incorporado à riqueza do país vencedor, natural. Só que nesse caso Deus disse: tudo é meu, Josué. Tudo é meu. Toda a riqueza é minha. Deixa eu te mostrar no capítulo 6, versículo de número 19, ó. Vamos ler o 17, para ficar mais fácil de entender. Está escrito: Porém a cidade será anátema, maldita, ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, da maldição, para que não vos metais em anátema e maldição, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis. Porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Versículo 24: Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram no fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa de quem, igreja? Da casa do Senhor. Só que aí o Acã desobedeceu e pegou daquilo que não poderia pegar. Ninguém sabia, só a família dele. Amém? Vai entendendo. Josué não sabia. Josué estava inocente na história, mas Deus havia dado uma ordem. E quando Deus determina uma coisa, é do jeito que Deus falou e ponto final. Tanto que, quando Deus diz o que está acontecendo, a primeira coisa que Josué faz é levantar, digamos que uma investigação. Nós vamos apurar a fundo quem prevaricou, quem pecou, quem desobedeceu a Deus. Nós vamos descobrir quem foi aquele ou aqueles que causaram a maldição no nosso meio. Então qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para que eu comece a ver todo o mal caindo por terra da minha vida? Primeiro eu tenho que colocar a minha vida no altar, como eu acabei de falar. E segundo, eu tenho que começar a investigar a raiz daquele mal.
Quando que aquilo se iniciou? E por que se iniciou? Eu tenho culpa? Será que fui eu que fiz alguma coisa errada, desobedeci? Será que fui eu que causei todo esse mal que está acontecendo contra mim? Será que há uma coisa escondida, oculta na minha vida que ninguém sabe? Só eu sei. E essa é a razão de o porquê que eu tenho vivido desse modo, de o porquê que tais coisas têm acontecido contra mim. Tudo tem uma origem, tudo tem um porquê e um para quê, tudo tem uma razão, nada é por acaso. Tanto as coisas boas, como também as coisas ruins. Eu sei que muita gente acha, tem coisas que acontecem porque tem que acontecer. Nem sempre. Na maioria das vezes tem um motivo real por trás, e para saber agir, eu tenho que saber onde agir. A parede começa a manchar, a parede começa a criar mofo, uma mancha amarelada, daqui a pouco a mancha escura. Adianta passar uma massa e depois pintar? Não, daqui a pouco vai manchar tudo de novo. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que quebrar a parede. Se tiver revestimento, eu tenho que arrancar o revestimento. Se eu puder fazer pelo outro lado para não arrancar o revestimento, eu faço. Mas enquanto eu não achar o cano rachado, o cano quebrado, aquele problema vai continuar na parede ainda. É ou não é? Sim ou não? É a mesma coisa na nossa vida. A vida está com o mal agindo, você tem que quebrar a parede. Você tem que achar o cano rachado, o cano vazando. Porque aí quando você achar o cano, você vai cortar a parte que está danificada, vai substituir, se for uma conexão. Você vai arrumar tudo bonitinho. Você vai colar tudo direitinho. Vai arrumar a parede. Quando secar aquele conserto que você fez, você vai passar uma massa, vai lixar, ou vai pintar de novo, ou vai colocar o revestimento. E aí sim, você vai ver que vai resolver o teu problema. É ou não é? Mas enquanto isso, enquanto a parede não for quebrada, enquanto o cano quebrado não for achado, a parede vai continuar do mesmo jeito. É difícil achar cano quebrado, é ou não é? Às vezes tem gente que quebra uma parede inteira. Hoje há mecanismos aí mais fáceis, né? Hoje há empresas especializadas, eles têm aparelhos que eles conseguem identificar o local exato. O local exato. Mas quem não tem esses métodos, às vezes quebra uma parede toda para achar um vazamento minúsculo. E às vezes você tem que quebrar a parede todinha da sua vida, ou seja, buscar entender onde foi que o mal começou. Josué acionou uma investigação, minha gente, e foi de casa em casa, de tenda em tenda, vasculhando tudo. Nós podemos dizer que o Josué acionou a Polícia Federal de Israel. E você sabe que a Polícia Federal no Brasil dá nomes para as operações, né? E eu acho que a operação que ele executou, o nome que ele deu foi a Operação Pente Fino. Nós vamos passar o pente fino em toda a tenda, nós vamos vasculhar tudo, até que chegaram na casa do Acã. Até que chegaram na casa do Acã. A história é longa, e eu não vou me demorar, por isso eu já quero pular do versículo que nós paramos aqui, no capítulo 7, para o versículo de número 17. Abra aí, por favor. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá, e fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu,
peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante Ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro de pesos de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. A capa tinha que ser queimada, como tudo em Jericó. Você entendeu que Deus mandou matar todo mundo também, né? Deus mandou apagar Jericó do mapa, só ia ficar o terreno. Essa foi a ordem de Deus. O tesouro pertence a mim, e o resto tem que ser queimado. O Acã, quando viu aquela capa babilônica, 200 ciclos de prata, ele pensou: vou guardar para mim. Uma cunha de ouro, olha, vou guardar para mim também, que dava 50 ciclos. Vou fazer o seguinte: eu vou deixar a poeira baixar, vou deixar o tempo passar, daqui a pouco todo mundo esquece. Enquanto isso, eu vou deixar escondido, tudo escondido debaixo da minha tenda. Fez em oculto, como o mal é feito em oculto, na esmagadora maioria das vezes. Mas aquele que vê tudo, viu que o Acã acabara de fazer. E por causa de a Bíblia diz no capítulo 7, no versículo 5, que 36 homens morreram, e homens de Ai feriram deles alguns 36. Esses 36 foram soldados de Israel que foram para a batalha contra Ai e foram mortos. Por causa da atitude de a maldição veio e 36 morreram. Aqui houve maldição por quê? Porque houve causa. E qual foi a causa, amados? A desobediência, o pecado. Foi o único. E por causa de muitos pagaram. E eu falava na outra semana sobre a questão da maldição hereditária. E eu dizia, deixando bem claro, a Bíblia diz que o pecado é individual e a consequência também. Um filho não paga pelo pecado do pai, mas acaba sofrendo a consequência do pai. Você entende a diferença? Erra e uma família toda paga pelo erro. Não pelo pecado, mas pela consequência do pecado. O marido erra, o casamento sofre, e juntos sofrerão, porque não tem como desvincular. O casamento é uma instituição formada por dois que são Lembra do que disse o Senhor? Uma só carne. A família é uma instituição formada por alguns, uns menos e outros mais, que muitas vezes erra e todo mundo paga pelo erro. Então, se a causa é dada, a maldição acaba tendo a legalidade para agir na vida da pessoa. O Acã foi morto. Toda a família dele também morreu, foram apedrejados. Escapou nenhum. E depois foram queimados. Foi o que aconteceu com Acã e com a sua família. Depois que a maldição foi tirada, Josué voltou contra Ai e varreu Ai do mapa rapidinho. Deus deu vitória. Amém, minha gente? Porque o mal havia sido tirado.
Então é importante lembrar: maldição sem causa não prospera. Então eu não posso dar causa. Se eu não dou causa, eu nem me preocupo. Sei que existem essas coisas, mas não me preocupo. Por quê? Porque não pode ser amaldiçoado aquele que Deus abençoou. É lógico. Não descansa. No Pai Nosso, Jesus disse: Pai, não nos induzas à tentação, ou em outras traduções, não me deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Todos os dias nós temos que fazer essa oração. Amém? Todos os dias nós temos que fazer esse pedido.